Shalom, shalom, graça e paz, queridos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live Está Escrito e nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre os patriarcas. Se você não assistiu a primeira parte desse estudo, assim que terminar essa live, durante o final de semana, volta lá, assiste a primeira parte dessa série, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos caminhar aí nessa segunda parte sobre os patriarcas, um ambiente riquíssimo de conhecimento, de revelação, e nós vamos aí navegar mais um pouquinho dentro desse tema. Estamos aqui mais uma vez, pastor Ricardo, amigo, irmão, tranquilo? Graças a Deus. Paz, queridos, Deus abençoe a todos, que Deus nos dê muita graça nessa noite. A gente continuar falando um pouco aí, como o bispo falou, sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ver aonde a gente chega hoje, né? Vamos ver se a gente consegue cruzar o rio hoje, em nome de Jesus. Há algo muito impactante na vida dos patriarcas, né? Todas as vezes que a gente lê o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente precisa ter a anteninha ligada nessa questão para que a gente possa entender qual é o projeto que Deus arquitetou ao longo da história dos patriarcas e assim a gente navegar dentro desse ambiente. Semana passada nós começamos falando sobre Abraão, né? Isso. Saindo de Ur, parando em Harã ali. E o chamado de Deus para ele prosseguir, né? Ele chegar, ele ia até Canaã. Nós não chegamos até Canaã semana passada, né? Nós também paramos com Terá ali e estávamos já para sair com Abraão, né? Precisamos sair de Harã hoje. Sair de Harã hoje. Harã não é um bom lugar para se ficar. A gente estava comentando a semana passada e eu acredito que essa interatividade, nós temos aqui o Mário, o Joãozinho e o Fê. Isso. Hã? A gente vai dar liberdade para eles aqui hoje. Semana passada mesmo, quase que a gente vê, né, um levantar a mão assim, né? É legal. Eu imagino que seja também, bicho, o mesmo sentimento de quem está assistindo. Porque depois pelos comentários a gente percebe, né? A pessoa comentando. É legal isso, muito legal. Essa conexão, essa interatividade é muito importante. A gente vai dar liberdade para eles então, glorificar de pé. Glória. Então vamos lá, queridos. Eu vou enfatizar para você que se você não viu a primeira parte dessa série, você procurar aí e assistir, porque é muito importante, porque senão você vai ficar perdido. Nós já saímos e caminhamos um bom caminho com Abraão e a gente agora já está aí praticamente na metade do caminho com relação a semana passada, né? Isso é muito importante mesmo, porque talvez algumas coisas você precise voltar e assistir para entender melhor essa continuidade que a gente vai dar hoje aqui. A gente estava falando de Abraão saindo de Ur dos Caldeus e parando em Harã. Uma das coisas que nós falamos foi justamente isso no capítulo. Muitas pessoas pensam que o chamado de Abraão, quando aparece aqui no capítulo 12, mas a questão desse título aqui no original não existe. Então a história de Abraão já começa ali no capítulo 11. O capítulo 11 é que vem falando de Abraão, né? Estas são as gerações de Terá. A história de Abraão começa com a história do seu pai, assim como foi com José. Estas são as gerações de Jacó, Gênesis 37, e vai falar da história de José. Então vai falar que essas são as gerações de Terá, mas vai falar da história de Abraão. Abraão é o personagem que toma conta agora do cenário, né? É ele que vai aparecer de uma forma mais efetiva. E interessante porque
nós falamos foi Estevão, né? Que diz que Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Mas a gente vê o chamado de Abraão depois que o pai dele morre. Então a gente vê que Deus vai falar realmente com Abraão depois que Terá morre. Mas Deus aparece para Abraão, esse aparecimento de Deus para Abraão é que vai mudar toda a história da cabeça dele. Porque a família dele, Josué vai falar que a família dele é idólatra, né? A família dele é idólatra. Então Abraão causa uma revolução na cabeça dele, porque ele vê um monte de ídolos que não tem vida, né? Não tem vida. O fato é que Abraão conhece supostos outros deuses, mas o aparecimento do Deus vivo para ele é que faz a diferença, né? E ali a gente até comentou algumas coisas sobre o Corão, Talmud, algumas coisas assim, o que provocou a saída de Terá. Porque, bispo, se a gente for pensar bem, não tem por que o camarada sair do lugar daquele. Um lugar próspero, um lugar que é politeísta. Então, como para um fabricante de ídolo, aquilo é a mina de ouro, é o lugar, né? E ele vai sair dali para fazer o quê? Então alguma coisa força ele sair dali. Quando Deus tem algo na vida de uma pessoa, Deus começa a mover. E quando chega em Harã, Deus fala com Abraão. E Deus fala com Abraão porque o texto é claro, e eu acho muito bonito, que diz que, o verso 31, diz que o Terá tomou Abraão, seu filho, Ló, filho de Harã, seu filho, Sarai, sua nora, a mulher de seu filho, que era a mulher de seu filho, a mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas ele parou em Harã, vieram até Harã e habitaram ali. Então essa parada ali, Abraão ficou ali, e ali ele se estabeleceu, até que Deus fala com ele. E uma das coisas que eu quero já colocar aqui, bicho, para a gente dar o segmento agora, é a forma como Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, né? E da casa de teu pai. Porque essa questão de parentela vai marcar lá na frente, quando Abraão pedir para chamar, para o servo buscar uma mulher, o filho dele. Ele vai pedir para buscar da parentela dele. Né? Então essa parentela aqui, eu queria deixar uma coisa aqui para quem está nos assistindo, que essa parentela não quer dizer família. Né? Alguém diz, né, que família é uma coisa, né? Parentela. Parente é outra coisa. E é uma realidade, porque essa parentela é o povo que habita naquele lugar, né? A terra, o costume, a cultura, ele tinha que sair daquilo lá. E a parentela, as pessoas daquele lugar, ele precisava se afastar daquilo tudo lá. E da casa do pai dele. Que já é uma segunda situação, né? Parentela e casa do... São as tradições familiares, né? A gente vê que Abraão em tudo ele é muito correto. Vê que Abraão ele caminha com o pai até Harã, ele é muito, como que eu digo, obediente, né? E depois ele vai dar continuidade nessa caminhada carregando Ló, que era a responsabilidade do pai. O pai carrega Ló porque Harã morreu. Lembrando que esse sistema, ainda que reinava dentro desse modelo, era o patriarcal, ou seja, o pai, ele era o chefe, o líder do clã, né, da família. Isso. Ele atribuía essas responsabilidades para si. Como o Harã morreu e o Terá morreu, vem caindo sobre o ombro dos filhos a responsabilidade patriarcal de cuidar da família. Cuidar da família. Ele está cuidando de um sobrinho.
né? Então isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes falam da questão de Ló, Abraão levando Ló, mas não levam em consideração a questão cultural. Porque Deus disse para sair e Abraão levou Ló, mas sobre o ombro dele havia um peso cultural muito grande. E eles só vão romper, na verdade, quando Ló toma uma posição de desonrar o tio. Então Abraão entende, bom, a partir do momento que você acha que você pode dar conta da sua família sozinho, eu estou isento dessa responsabilidade. É o grito de independência, né? Então agora você é responsável pelo seu clã agora. Né? O patriarcado é justamente isso. Você tem uma família, você tem pastores, você tem servos, você tem condição de se manter sozinho, então eu estou dando a liberdade para você escolher o que você quer, o que Abraão estava dando para Ló. Isso que o bispo falou é muito importante, muito interessante, porque eu também já ouvi muitas vezes as pessoas culparem Abraão de Ló estar junto com ele, mas ele está cumprindo com as regras cultural, né? E só antes da gente avançar um pouquinho mais, o senhor estava falando aqui sobre o chamado, e isso queimou aqui no meu coração, não pode falar, tem que falar, né? Porque a gente tem a narrativa de Estevão, né, falando que Deus apareceu para Abraão em Ur, mas provavelmente só falou em Hanã. Isso. Né? Então a gente começa a entender que um chamado, tomando a vida do patriarca Abraão, não estou usando como regra, mas estou dizendo tomando como regra Abraão, que é o nosso personagem, o chamado tem dois momentos. O primeiro momento do chamado começa com uma revelação de Deus, mas Deus não fala. Isso vai acontecer com Moisés. Primeiro Deus acende a sarça, aparece, depois ele fala, porque ele atraiu a atenção. Apareceu a sarça, despertou a atenção de Moisés, Moisés se dirige para lá. É isso que acontece com Abraão. Então imagina, em toda essa região politeísta, de repente Deus aparece para ele, dizendo, eu sou Deus do teu pai, porque essa era a revelação de Deus, eu sou o Deus do teu pai. Aquilo atrai a atenção. E eu entendo que quando Deus em Harã fala com ele, não é uma voz desconhecida mais. E eu acho isso interessante, bispo, que o bispo colocou, porque todos os deuses em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, eles têm uma imagem. Todos os deuses eram feitos com uma imagem. Quando a gente vai para aqueles livros de arqueologia, a gente vê as imagens daqueles deuses fabricados naquela época, todos têm uma imagem. Às vezes é o corpo de um homem, a cabeça de um animal, né? Todos têm uma imagem. Mas quando Deus aparece para Abraão, é interessante que Deus não aparece a imagem de Deus. O que aparece quando a gente fala, é bom que isso fique, é o poder de Deus, é como a sarça. Não foi a imagem de Deus que apareceu ali, mas o poder de Deus chamou a atenção de Abraão. Porque aqueles deuses que tinha lá na Mesopotâmia não apresentavam poder algum, mas alguma coisa. Estevão não diz de que forma foi, mas a gente pode entender que de alguma forma o poder de Deus se manifestou para Abraão. Abraão percebeu, sentiu o poder de Deus. Mas não começou o chamado. Não. Isso que precisa ficar. Tem muitas pessoas, talvez esse seja o seu caso, talvez você conheça alguém, que pegou uma experiência dessa e já startou o chamado. Não esperou Deus falar. Se auto-chamou. Veja, legal. Ele teve um encontro com a manifestação do poder de Deus. E isso talvez foi muito intenso, foi poderoso, foi transformador, mas Deus ainda não falou. O chamado, como a gente vai ver aqui na Bíblia, começa depois da voz. E isso dá direção para ele. A voz é que dá direção. Eu não posso fazer, você não pode fazer de uma experiência uma direção. Isso. Experiências não podem direcionar uma pessoa. Porque é complicado que uma pessoa que se lança por causa de uma experiência,
ele acha que essa experiência tem que ser válida para todos. E às vezes aquela experiência foi pessoal, é algo de Deus para a vida daquela pessoa, que aquela pessoa necessitava. Mas aí a pessoa não espera o tempo de Deus no chamado, ela começa a fazer disso uma doutrina. Sim. Uma doutrina para todo mundo. Por isso que é importante você tomar como base, né, dentro dessa questão que nós estamos falando aqui, que uma experiência não dá direção. O que dá direção para a vida de uma pessoa é a voz que ela ouve. É a voz. Talvez você diga assim, mas pastor, eu tive uma experiência com Deus. Abraão também teve. Ele. E começou lá em Ur. Ele não toma a frente do pai, ele não transgride o caminho, ele vai obedecendo todo o trajeto. Porque ter uma experiência não significa que começou alguma coisa. É interessante que é uma história, até pode parecer fantasiosa, mas quando a gente fala dessa aparição do poder de Deus se manifestar, talvez seja isso que leva, como a história os judeus, os rabinos costumam contar, que Abraão, um certo dia, ele foi mandado pelo pai levar comida para aqueles deuses, e ele pega uma machadinha e quebra todos os ídolos que estavam naquela casa de ídolos. E ele coloca a machadinha na mão de um ídolo que era maior, que era tido como aquele que comandava ali. E quando o pai chega lá e vê tudo quebrado, pergunta para ele o que é que aconteceu, por que ele fez aquilo. E ele diz, eu não fiz nada. É que quando eu coloquei a comida aqui, esses deuses menores não esperaram o maior pegar primeiro. E ele ficou revoltado e quebrou todos eles, matou todos eles. Olha o machado na mão dele. E o pai então diz para ele, por que você está falando isso para mim? Você não vê que fui eu que fiz todos eles não se mexem, eles não têm força para fazer nada? E aí então Abraão diz para o pai, então por que o senhor está fazendo isso? Se o senhor mesmo sabe que isso é obra da sua mão, que eles não são deuses, então quem sabe a aparição de Deus para Abraão, que esse poder que se manifestou, foi justamente isso, despertar ele para que ele percebesse que aqueles não falavam, que aqueles não se moviam, mas ele percebeu o mover de Deus de alguma forma, como nós percebemos o mover de Deus, nós sabemos que só pode ser Deus, né? Até porque não existe uma outra manifestação de um Deus como Deus. Não. Até porque não existe. Então, quando acontece a manifestação de Deus, ela é totalmente conhecida. Totalmente. Só que aí, querido, vem todo esse ponto. Veja, Deus se manifestou com Abraão, mas respeitou o processo. E o próprio Abraão respeita o processo e vai caminhando até quando ele escuta a voz. E isso é sério porque lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer, as ovelhas ouvem a minha voz. A voz é o que dá direção, a voz é o que dá destino. Talvez as pessoas pensem assim, mas por que o culto é importante? Por que estar no discipulado, no culto bíblico? Porque ouvir a voz dá destino. Não é só experiência. Não é só, eu conheço muita gente que tem muitas experiências. Muitas. Mas nenhuma delas é capaz de dar destino. A experiência é aquela que motiva, é aquela que dá aquele ânimo, mas ela não tem combustível para durar. Eu tenho dito isso. Deus acendeu a sarça para Moisés uma vez. Uma vez só. Nunca mais Deus vai acender uma sarça. Foi o suficiente uma vez. Eu queria entender essa geração que tudo pede sinal para Deus. E uma coisa interessante também, isso que o bispo falou agora, me veio. Deus acendeu a sarça para Moisés uma única vez. E Deus não acendeu sarça para mais ninguém. Então aquela experiência foi única para Moisés. E essas pessoas que vivem da experiência dos outros?
Como que funciona isso? É trágico, né? Não é? É trágico, né? Quer dizer, aconteceu a experiência com Moisés, então eu faço da experiência de Moisés algo para a minha vida. E não vivo uma experiência com Deus. Né? Algo próprio, né? E aí cai naquela questão do vice-versa. Primeira experiência, a manifestação de Deus. E depois o chamado, a voz de Deus, a direção. Então é importante essa direção, né? Que vai consolidar essa experiência. Quando Deus fala com Abraão, Abraão sabe. Opa, foi esse que me apareceu, esse que me despertou. Então ele sabe o que seguir. Agora, se ele não tem a experiência, ele não sabe quem ouvir. Aí fica difícil. Por isso que tudo tem um processo. Por isso que o processo de Deus é, primeiro eu me manifesto, atraio a atenção de alguma forma, né? Pode ver que a maioria das pessoas que vem à igreja veio porque Deus atraiu de alguma forma. Sim. Veio porque queria mudar o casamento, veio porque queria ter um milagre na saúde. Tudo isso é a forma como Deus atrai. Não é para isso que Ele está te atraindo. Sim. São formas de Deus atrair. Aí quando a pessoa é atraída, Deus dá direção, Deus dá destino. Mas é pela voz de Deus. E nisso, o que acontece? Abraão já está enganando. E se a gente for pegar geograficamente, ele já andou mais da metade do caminho. Sim. Mais da metade do caminho. Mas a experiência não levou até a promessa. O que levou até a promessa foi a voz. Ou seja, a experiência pode me levar a muitos lugares. Até pode, mas não para o destino. Não para o destino. Para o destino que me leve a voz. A experiência sem o chamado, sem a voz de Deus, faz com que a pessoa fique confusa. Porque a pessoa vai ficar dependendo de experiência. A pessoa vai ficar dependendo de manifestações e manifestações e manifestações. Então aí a pessoa fica como que fanática, bitolada. A pessoa não tem um senso, ela não sabe o que fazer. E a gente vê muitas pessoas assim, pessoas que não têm uma direção, pessoas que hoje elas vêm aqui, amanhã elas vão ali, amanhã elas vão lá, atrás de uma experiência. Eu quero ver. Eu falei outro dia no inglês, e eu disse, uma vez eu estava aprendendo inglês, uma igreja de umas 600 pessoas, e uma hora e pouco de pregação, e no final da mensagem fez uma fila para orar. E uma senhora veio e falou assim, pastor, ora aí para ver o que Deus fala. E eu parei, olhei para ela e falei para ela, escuta, uma hora e pouco, e a senhora não ouviu Deus falar? O que te leva a pensar que se eu falar alguma coisa para a senhora agora, a senhora vai achar que é Deus falando? Se a palavra de Deus, uma hora e pouco, falando com a senhora não entendeu como Deus. Agora, se eu falar que Deus falou, aí a senhora acha que Deus falou. Foi estranho isso, não? E ela ficou meio assim. E interessante que às vezes são pessoas assim. Elas não querem a voz de Deus, a direção de Deus. Exato, porque voz dá destino. Ela não quer uma direção, ela quer apenas um êxtase. O êxtase da experiência. O êxtase da Mas não sai disso, não passa dessa fase. E é aí que não vai cumprir propósito. Não é? Porque Deus tem um propósito na vida da pessoa. Mas se a pessoa não passar do êxtase para a voz de Deus, para ter um relacionamento mais profundo, porque a sarça é algo maravilhoso, mas a profundidade está em ouvir a voz de Deus no meio da sarça. Olha só, talvez a sarça desse irmão, dessa irmã que vai estar ouvindo a gente, é o casamento transformado. E diz assim, não, Deus transformou meu casamento. Não, Deus me curou, fui curado de um câncer, fui curado de uma doença incurável. E talvez você carrega isso como troféu. Não, a experiência que eu tive. Não, a experiência. A experiência é aquilo que te aproxima. O que dá destino
É a voz, é o relacionamento, é a intimidade. Deus curou uma pessoa de um câncer. Eu imagino que é algo muito grande, algo muito lindo, algo muito poderoso. Agora, um Deus que fez algo tão poderoso como curar uma pessoa de um câncer, por que esse Deus não pode levar essa pessoa a algo mais, usar essa pessoa de uma forma mais profunda ainda? Porque se Deus curou essa pessoa de um câncer, e isso que Deus fez pode levar essa pessoa a ganhar muitas pessoas para Cristo. Mas se ela tiver a direção, ela tiver a direção, ela tiver a voz de Deus e ela saber como se mover em Deus. Agora, quantas pessoas a gente já viu que foram curadas, quantas pessoas a gente já viu que foram libertas, quantos casamentos transformados e a pessoa não passou daí? Só está nisso, né? Porque se Abraão não ouve a voz de Deus, bispo, se ele não ouve o chamado de Deus, ele estaria ainda em Harã. Ele ainda estaria em Harã. Não tem Isaac, não tem Jacó, não tem Israel. Ainda que carregasse uma experiência. Ainda que pudesse ter dito assim, Deus um dia manifestou o seu poder para mim. Não foi? Então, a mesma coisa, a pessoa pode ter uma experiência tão profunda com Deus, mas se ela não tiver algo, ela não se aprofundar nesse relacionamento com o Deus que apareceu a ela nunca vai cumprir um propósito. Então, isso é muito profundo. É por isso, querido, que nós precisamos aqui chamar sua atenção. Experiências são reais, são verdadeiras, são profundas, mas muitas vezes são individuais, únicas, Sim. exclusivas, não servem para ficar dando destino. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Mas quando você escuta a voz te direciona. E a gente está onde agora? Nós estamos em Harã. Deus está falando com Abraão. E Abraão agora está pegando essa palavra de Deus, sai da tua parentela, da casa do teu pai, só que ele está levando Ló com ele. Sim. Falamos aqui da questão cultural, patriarcal, do irmão ir assumindo essa responsabilidade, mas de fato não era para ele ter levado. Mas ele coloca Ló na bagagem e desce para Canaã. Porque se Abraão lá atrás tivesse ouvido a voz de Deus, se Deus tivesse falado com ele lá em Ur, ele teria saído sozinho. Acredito. Agora, o que é interessante, bispo, como o bispo falou na semana passada, a expressão lerá, sai por você, né? Quer dizer, ele saiu porque o pai dele saiu. Um acontecimento, um fato se deu em Ur. Terá não pôde mais ficar ali, então Terá não saiu porque ele abandonou os ídolos simplesmente. Ele saiu porque ali em Ur não tinha mais lugar para ele. Então ele sai, e Abraão, e ele tomou toda a família, o patriarca. O patriarcado, ele toma toda a família e sai. Agora Deus está falando para ele, ei, agora é você. Você não vai sair porque te expulsaram, você não vai sair agora, ou melhor, sair é uma expressão que às vezes a pessoa pode entender errado, né? Sair de um lugar, sair de outro. Aqui está falando para sair daquela situação que ele está. Que situação? De acomodação. Ele parou em Harã e ali ele acomodou, se estabeleceu. E Deus está falando para ele sair daquela acomodação porque não era aquilo que Deus tinha para ele. Agora, sai por você, não sai porque seu pai está mandando, não sai porque você não tem, o momento seu aqui é ruim. Porque muitas pessoas, pastor, o bispo, espera um momento ruim para sair. Aconteceu um fato ruim, me desentendi com alguém e tal. Então ele não saiu porque é uma direção de Deus. Isso é um fato que acontece muito. Não saí porque eu ouvi a voz de Deus, porque Deus me deu uma direção. Apesar que muita gente acaba baseando isso. Deus falou comigo. Falou? Poxa, mas Deus falou com... Porque Abraão não estava com problema com Ló.
Abraão, o pai dele faleceu, agora ele é o patriarca, ele está tomando conta de tudo, está tudo bem estabelecido, ele está muito bem em Harã. Ele não teve problema com ninguém está expulsando ele, como foi em Ur. Agora, eu tive um problema com fulano, eu tive um problema com ciclano, ou então eu não estou tendo espaço aqui, eu não tenho oportunidade, Deus falou comigo para eu sair. Não, a gente precisa ser honesto, eu estou saindo por N questões. Agora, Deus está falando para ele, agora não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é por causa daquilo outro. Agora, eu quero que você saiba por você mesmo. Porque começa lá, estas são as gerações de Terá. Agora chegou a hora de Abraão escrever a história. Agora é a hora de Abraão. Estas são as gerações de Jacó. Mas quando a gente começa a ler Gênesis 37, é a hora de José. Então muitas pessoas ainda estão estagnadas porque estão vivendo a história de outro. Agora chegou a sua vez. Abraão, sai por você. Sai para você ter um conhecimento com Deus. Sai para você ter para que essa experiência ela se torne um relacionamento. Então sai. É como se estivesse dizendo, sai daqui de dentro de você. Vem o verdadeiro Abraão. O Abraão que não aguentou ver o politeísmo. O Abraão que sabia que aquilo era uma mentira. O Abraão que está em busca da verdade. O Abraão que está em busca realmente eu quero aquilo que Deus tem para mim, é o que eu quero. E essa é a verdadeira decisão. É aquela que vem de dentro para fora. Às vezes eu tomo uma decisão verbal, né? Mas não... Aquela coisa de final de culto. Levanta a sua mão, né? Vem aqui para frente. Nada contra. Eu também, quantas vezes, vem aqui para frente. Isso é necessário, acho importante. Mas não pode ficar só ali. Aquela coisa que a pessoa vai lá para frente, chora, porque com aquela música de fundo, aquele louvor cantando, maravilhoso. Uma hora ouvindo. Né? A bateria tocando, aquilo emociona. E é nessa hora a pessoa pode fazer decisões, tomar decisões, que muitas vezes não passam daquele culto. No outro dia, continua em Harã. Então, é de dentro para fora. No outro dia, eu não posso mais estar em Harã. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Não tem como. Amanheceu Harã, muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui, mas Deus falou comigo, né? Vício muito, eu curti a vida adoidada, como diz, mas Deus falou comigo, né? Prostituição, traição, casamento quebrado, tchau. Deus falou comigo, eu estou saindo dessa, agora eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. Então perceba, querido. Então a gente pode chegar aqui numa conclusão de que o que nos falta hoje é ouvir a voz. A experiência não tira da pornografia. Não. A experiência não tira do adultério. Não. A experiência não tira o mentiroso da mentira. É aquele julgo que as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, a pessoa faz o que faz, como é que Deus usa ela ainda? Dá um nó na cabeça da pessoa, né? Como é que a pessoa continua sendo usada, mesmo fazendo esse tipo de coisa errada que faz? Como se o dom fosse a aprovação da voz, né? E não. Agora, toda vez que nós ouvimos a voz, deixar o pecado, deixar Harã, isso tudo se torna mais fácil. Não é um fardo. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus é poderosa. O Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando o Espírito de Deus fala, a pessoa ouve, por isso está escrito. Tema da live, né? Está escrito: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Ouviu a voz de Deus, não pode endurecer o coração. Porque pode acontecer isso. Da pessoa
teve uma experiência, mas no momento em que ouviu a voz de Deus, talvez o momento que a pessoa está vivendo é tão bom que a pessoa não queira obedecer à voz de Deus. Ainda, aqui em Harã eu tenho tudo. Aqui em Harã eu prosperei aqui, eu tenho casa, né? Minha família está bem aqui. Mas a pessoa não imagina que o que Deus tem para ela é muito maior. E aí a gente precisa tomar como parte a ideia de que vai para essa terra que eu te mostrarei. Né? A voz está dizendo, você vai abandonar, você vai deixar, você vai sair. E a ideia é, eu vou mostrar para você. Deus não deu o mapa. Imagina pela manhã. Eu fico imaginando pela manhã, Abraão levantando, reunindo aquela galera, toda aquela turma toda, e falou, pessoal, nosso tempo aqui em Harã acabou. Mas por quê? E Sara, mas Abraão, Sara, Deus falou comigo e disse para eu ir para um lugar. Que lugar? Que lugar, Abraão? Fala pra gente que lugar é esse. Olha, nós estamos indo, que no caminho eu vou te mostrar. Porque foi isso que Deus falou para ele. E esse lugar, bispo, Abraão só vai conhecer no caminho. É caminhando com Deus. Esse caminhar com Deus é que vai levar ele aonde Deus quer. É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas querem um mapa. Um mapa, a fórmula mágica. Fala uma coisa para mim, e aí eu estou vendo o rosto deles ali, eu posso colocar, se Jesus tivesse falado para cada um de nós que seria do jeito que foi, será que a gente teria ido? A gente teria aceitado? Se Deus tivesse falado assim para mim, Ricardo, você vai pastorear, filho. Mas vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O Senhor aqui em Harã está bom demais, muito obrigado. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. Não? Eu queria que as pessoas que estão lá pudessem comentar, né? Porque depois a gente vê os comentários, né? Se Deus falasse para você, Deus falasse assim, ó, eu vou fazer uma obra na sua vida, vou te dar uma experiência fora do comum, certo? E aí, meu irmão, a pessoa passa por uma enfermidade, a pessoa perde o emprego e vira a vida do avesso, e lá na frente Deus faz coisas tremendas, mas depois que está lá, o casamento transformado, a vida transformada, a pessoa curada, se olhasse para falar assim, ó, se Deus tivesse falado para você que você ia passar por tudo isso, você ia falar o que para Deus? Vamos juntos. Isso não teria saído nem de Ur. Não teria nem de Ur. Até porque a palavra, a Mesopotâmia significa lugar entre dois rios. Então Ur era um lugar realmente comodismo, era um lugar bom. Ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Era um lugar fértil, bom, próspero. Acho que não teria saído nem de Ur. Tem muita gente que não sairia mesmo. Irmão, hoje, essa segunda parte dessa série está sendo um banho sobre chamado. Chamado. A gente já viu que inclinou para cá, para a linha do chamado, né? Então você já pode desenhar. Você gosta de mapa? Então a gente vai dar um mapa. Crente gosta de receita, de fórmula mágica. Então, ó como o chamado começa. Primeiro Deus aparece, mas não fala. Não fala. Deus aparece, mas não fala. Depois ele fala. Aí, quando ele fala, ele diz assim, agora eu quero que você saia, mas não vou te falar o destino. Eu quero que você vá caminhando comigo. E no caminho, no processo, eu te dou o destino, eu vou te levar. Agora, será que é isso? E será que é dessa forma que a gente está vivendo o chamado? Tem muita gente vivendo esse chamado assim? Hoje, muitas vezes, eu tenho um certo receio. E às vezes essas coisas me cutucam e aí, meu amigo, eu fico um pouco, parece que a coisa fica um pouco ácida. Eu vejo muitas vezes hoje, bicho, a pessoa olhando para o chamado como uma oportunidade de crescimento, sabe? De ganhar dinheiro. Pô, esse negócio aí tá dando dinheiro, rapaz. Interessante, não?
E muitas vezes esse sair vai levar a pessoa a situações que vão moldar ela. Uma coisa interessante que eu estava meditando é que quando Abraão ele sai de Harã, ele nunca mais ele vai morar numa casa. Ele só vai morar em tenda. E talvez alguém poderia dizer assim, bispo: ah, mas Abraão só morou em tenda, ele nunca conheceu o que era uma casa de tijolos. Ah, não? Quando você lê o capítulo 11, você vai ver a expressão dos homens de Babel vamos construir uma torre. Com o que eles vão construir a torre? Eles fizeram tijolos. Escavações mostraram, arqueólogos mostram, que a Suméria, a Acádia, os caldeus, a Caldeia, eles tinham construções, casas de tijolos. Casa de tijolos. Em Harã, casa de tijolos. Mas a partir daquele momento, Abraão vai habitar em tendas. Bispo, ele nunca mais vai ter uma casa fixa. Vai dizer assim, essa aqui, eu comprei essa casa. É interessante que quando Sara morre, ele compra um sepulcro. Ele compra um terreno para fazer um sepulcro. Mas ele não compra um terreno para fazer uma casa. Não é interessante isso? Ele vai passar a habitar em tendas. Tendas, ele constrói altares, mas não constrói casa. Só tenda. E essa tenda, talvez quem está nos ouvindo está falando assim, mas o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele se tornou um peregrino. O fato dele habitar em tenda e ele não estabelecer uma moradia fixa, mostra que ele era um estrangeiro naquela terra. Ele era um estrangeiro naquele lugar. Ele não tinha uma residência fixa, ele é um estrangeiro. Ele percorre toda aquela região e ele é um estrangeiro lá, aquela terra não era dele. Só com tenda, aquela terra não era dele. O Isaac vai fazer a mesma coisa e o Jacó vai fazer a mesma coisa. E isso me traz para nós que a mesma coisa que nós aqui vivemos como estrangeiros. Às vezes as pessoas se apegam tanto às coisas daqui, e é muito interessante isso, porque descobriram agora, porque lá atrás ninguém descobria isso, né? Lá atrás, até semana passada, semana retrasada, até colocaram aí essa questão, quando nós falamos, né, que novos céus e nova terra, nós vamos habitar na terra, um novo céu e nova terra aqui na terra. Mas hoje descobriram isso, mas parece que esqueceram que nós vamos para o céu. Antes de habitar aqui, nós vamos para o céu. Então tem muita gente falando que é só aqui na terra, mas está esquecendo que antes a igreja vai para o céu. E essa questão faz com que as pessoas não se apeguem às coisas terrenas. Abraão não podia se apegar. A única coisa que Abraão fazia é construir altar. E esses altares, depois a família dele vem passando. Né? Isso é muito importante. Altares que os pais constroem servem de memorial para os filhos. Abraão é o patriarca. Os altares que um pai levanta servem de memorial para o filho. É o famoso legado. Né? Não herança. Porque a herança é aquilo que a gente deixa para alguém. E o legado é aquilo que a gente deixa em alguém. E isso é muito mais importante, porque eu já vi muito filho que pegou uma grande herança, aquilo que o pai deixou para ele, e dilapidou. Sem legado nenhum. Agora, aquilo que o pai deixa nele, isso permanece. Isso vai dar muito fruto. Então, essa questão da tenda, do altar, do poço. Percebeu que Abraão só faz 3 coisas? Essas 3 coisas que Abraão faz me chamam demais a atenção. Altar, tenda e poço. Não é nada. Altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Isso é muito importante. Altar,
tenda e o poço. De novo, a gente cai aqui na questão 3, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa lembrar você da imersão que a gente vai ter agora em outubro, imersão bíblica sobre tabernáculo, dia 5 de outubro, 6 horas de imersão sobre tabernáculo. Está perto. Tabernáculo, né? Está muito próximo. Então, já tem aí o mês de setembro e a gente já vai mergulhar nessa imersão no dia 5 de outubro. As inscrições você pode já estar fazendo, vai ser aí limitadíssima para você fazer, porque questões como essa não pode passar desapercebidas. Não. Pode passar desapercebido. A tenda dos patriarcas, né? E se a pessoa que vai fazer imersão, ela vai entender isso perfeitamente. Sim, mas porque só ó, na imersão. você entendeu? Ó, a gente tem a tenda, a gente tem o poço e a gente tem o altar. Se a gente pegar o tabernáculo, a gente tem o altar do sacrifício, a pia para entrar no tabernáculo. Então a tenda, a pia e o altar. Abraão levanta a tenda, levanta altar e constrói poço. Tá tudo, querido, tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá vendo? Essas coisas que a gente quer descortinar, essas coisas que a gente quer abrir para dizer para você, nada foge de um propósito, nada. Tá tudo ligado. Dia 5 de outubro você vai mergulhar junto com a gente. E eu vou dizer para você uma coisa, a gente estava conversando. Essa imersão é a primeira, mas a gente já considera como a maior imersão bíblica do interior. Ah, mas é muita presunção. Querido, a gente compartilhava isso no sentido de que nós temos uma região, falando de interior, muito limitada, pastor Ricardo, com relação ao conhecimento. Eu não estou dizendo que não tenha homens de Deus com conhecimento. Sim, não é isso. E nem que nós somos detentores do conhecimento maior. Não é isso. A questão é que, de alguma forma, Deus tem nos movido para colocar isso à disposição. Para disponibilizar uma ferramenta para auxiliar a boa obra do ministério. Porque não há nada pior que alguém que não maneje bem a palavra da verdade. Isso é muito, muito sério. São coisas, bispo, que às vezes a pessoa lê e passa desapercebido. E talvez a pessoa não consegue, ela não entendeu como chegar a isso. Então, se Deus deu essa graça, é isso que nós queremos fazer. Compartilhar como que você chega aí. Como é que você entende isso? Por onde que você chega? Né? Qual é o fundamento disso? O que a tenda significa? Porque, como o bispo falou outro dia, que é uma realidade, quando se fala de tabernáculo, vem a memória da pessoa, a mente da pessoa, o tabernáculo de Moisés. Né? E somente isso. Agora, uma coisa interessante, o tabernáculo de Moisés parou de funcionar, parou de existir. Né? Parou de existir. E a Bíblia vai dizer assim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Deus vai levantar outra vez um tabernáculo, mas não é o de Moisés. Não é o de Moisés. Agora, quem está assistindo talvez até tenha dito, eu sei, é tal. Não, o problema não é esse. Está escrito. Agora, por que este? Por que este? Por que não o de Moisés? Por que esse tabernáculo? E isso é o que a gente vai descortinar. Irmãos, né? Porque o tabernáculo tinha uma cortina. A gente vai descortinar. Serão 6 horas, né? A maior imersão sobre tabernáculo que a gente já teve aqui. Eu já ouvi alguém dizer assim, não vai dar. Não, a gente sabe que não vai dar. Por isso que a gente já está pensando lá na frente. Né? Exatamente. A gente já está pensando lá na frente. Então, não deixe de compartilhar aqui a sua inscrição, né? Se você quiser mais informação, a gente vai compartilhar com você, porque oportunidades como essa não pode deixar passar, não pode, são oportunidades como essa que a gente agarra e mergulha e não deixa ela passar. Mas, pastor, eu não posso deixar também passar aqui, que a gente estava falando sobre Ló, né?
E quando Abraão pega Ló, e uma das coisas que a gente tem como importante é a questão dos nomes, né? E a gente tem um dos significados do nome Ló, que é véu. Véu, a gente está falando sobre tabernáculo. Sim. Tabernáculo de um véu, né? Que era essa divisão entre os lugares do tabernáculo. Mas falando de Ló, que foi chamado com esse destino para descer, mas a Bíblia diz que quando ele se move, ele leva Ló. Ló tem como significado, ou um dos significados, a palavra véu. É como se ele estivesse indo, mas estivesse com os seus olhos com um véu, porque carregava o Ló com ele. Abraão, né? Ele está indo, mas não chega a lugar algum. É isso que o bispo coloca. Por quê? Por causa do véu. Ele chegou, ele até edificou o altar, ele viu a fome e ele desce ao Egito. Faltava o entendimento, né? Faltou o entendimento. Por ter o véu, ele não tem entendimento. Sabe, eu estou com uma expressão, pastor, que eu tenho dito e é algo que eu tenho procurado e buscado, que é essa questão do brilho nos olhos. Parece que a gente olha para as pessoas hoje que fazem a obra de Deus, não tem mais brilho no olhar. Parece que tudo é uma obrigação. Parece um Ló sendo carregado por Abraão. Não é mais prazeroso, é o peso. Sim. Puxa, mais um dia, puxa vida. Não tem mais o brilho no olhar, parece que as pessoas estão fazendo a obra de Deus com um véu. E ainda que edifiquem altares, ainda que façam a obra de Deus, parece que é uma cortina que as impede de ver e contemplar aquilo que Deus está fazendo. É verdade. Essa questão que o bispo da falta do brilho nos olhos, do prazer, da alegria, da paixão, né? Se a gente olhar para a carta que Jesus fala para João endereçar a igreja de Éfeso, vai ver que a igreja de Éfeso também levantava altares, trabalhava, era perseverante, dedicada, esforçada, tinha uma boa doutrina, mas a repreensão, a única repreensão a essa igreja era: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Acho que esse primeiro amor é o brilho dos olhos, né? Essa é uma questão tão importante que nos leva a refletir que quando eu não consigo enxergar da maneira como Deus gostaria, ou as pessoas não conseguem ver em mim, porque a gente vai ver isso um pouco em Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés subia no monte, o rosto resplandecia. Só que daí tardava em subir novamente, aquele brilho ia apagando. Para que as pessoas não percebessem, ele colocava um véu. Olha, todo mundo vai perceber que o brilho está apagando, que eu não tive no monte com... É bom eu fazer de conta que ainda tem. Vamos colocar um véu. Eu penso que nós estamos vivendo dias em que há muitos véus para esconder a falta de oração, a falta de relacionamento, a falta de leitura bíblica, porque é fácil colocar um véu, né? É fácil colocar um véu e continuar seguindo. Veja que a vida de Abraão não parou por isso. Veja que isso não impediu Abraão de levantar um altar. Abraão levantou um altar com Ló. Mas tem uma coisa, né? A palavra certeira de Deus não chegou para Abraão, porque havia um véu. É tão interessante isso, que é do capítulo 12 para o capítulo 13, né? Capítulo 13 ele desce ao Egito. 12 e 10. É muito interessante isso, porque alguns estudiosos dizem que Deus fica longos anos sem falar com Abraão. Deus fica longos anos sem falar com Abraão.
E quando Deus fala com Abraão, a expressão de Deus para Abraão é justamente, vou achar aqui, bicho. Ó, ele se separa. Versículo 14, 13, 14. Deus vai falar para ele: levanta os teus olhos desde o lugar onde você está. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Deus vai falar com Abraão outra vez. Tá vendo? É uma coisa assim que é difícil Deus falar conosco. Se nós não damos uma resposta. Eu falo com uma pessoa, a pessoa não me responde. Eu falo com uma pessoa, ela não me responde. Eu falo com ela, ela não me responde. Por que eu vou continuar falando? Dá a entender que a pessoa não quer ouvir. A pessoa não considera. E esse fato de Ló junto com Abraão está impedindo algo de Deus para Abraão. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Aí ele diz: porque toda esta terra que vês, darei a ti a tua descendência para sempre. Por que agora Deus está dizendo para ele, a terra que você vê? Por que nesse momento que ele se apartou de Ló, Deus olha para ele e diz assim: essa é a terra que você vê? Mas não é a mesma terra que ele entrou? Interessante que diz aqui que ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda. Então quer dizer, onde no princípio estivera a sua tenda, onde ele começou. Ele volta ao começo. Ele se separa de Ló, ele voltou ao começo, começou toda a jornada de novo. E aí, no verso 7, vai falar da separação. Então, às vezes, o camarada volta tudo. Vamos começar tudo outra vez. E aí, separou do Ló, o véu saiu. Agora Deus fala com ele. E diz para ele: a terra que vês, agora ele vê. Agora ele sabe onde ele está pisando. Agora ele sabe que a terra é aquela. Pastores, quando acontece essa separação, a Bíblia fala que Ló ele se atenta e vê a planície do Jordão, que parecia com o jardim de Deus. E Ló decide habitar nas planícies do Jordão. Só que Abrão ele decide habitar em Canaã, que naquela época era um lugar desértico. Ele foi para o deserto. Enquanto Ló vai para um lugar que, pela vista, é bom, Abrão vai para o deserto. E ali ele é onde Deus volta a falar com ele. Entende que isso, Mário, pode ser uma releitura de Gênesis 2? Você lembra que em Gênesis 2, lá no versículo 5, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer assim: e a terra, ela estava seca, não tinha chuva sobre ela, porque Deus ainda não havia formado o homem. Porque o que dá qualidade para uma terra é o homem que pisa nela. Ló olhou para a campina porque a campina já estava pronta, ele não era o homem que Deus esperava que ele fosse. Abraão olhou para o deserto e sabia que o deserto ia acontecer, porque Deus disse: sê tu uma bênção. A bênção não é a terra, é você que leva a bênção para que a terra prospere. Ló não tinha isso. Ló precisava pegar a terra da bênção. Entende que pessoas que não carregam a bênção, que não entendem que carregam a bênção, ela precisa estar no lugar da bênção. Ela vai caminhar pelos olhos. Agora, a pessoa que é portadora da bênção, ela não caminha por visão, ela caminha por propósito. Pode até ser um deserto, mas eu tenho a bênção de Deus para fazer o deserto florescer. Eu não preciso procurar um lugar florido,
né? O ministério florido. Eu vou para os lugares onde há propósito, né? Então eu enxergo isso até com uma releitura de Gênesis. Quando a terra ainda era seca, porque não havia homem. Então quando Ló olha, e a gente vai ver que o destino de Ló é Sodoma e Gomorra, né? Ali próximo do Mar Morto também, toda aquela regiãozinha que vai... E Abraão tomando o caminho contrário. Mas a bênção de Deus estava com ele. Então essa releitura, é uma releitura minha, né? De encontrar de novo, não havia homem, porque desde Noé, que a gente já compartilhou aqui na live, desde Noé é uma maldição ali. Canaã havia sido amaldiçoado. Por isso era um lugar desértico. Isso. Entende? Por isso que eu estou dizendo a questão de Gênesis. E Abraão vai remir Canaã. Porque Abraão é o portador da bênção. Abraão é o portador da bênção. Então ele vai remir Canaã. Né? Nós falamos numa das lives sobre o que um pai natural não é capaz de fazer, um pai espiritual faz. Né? E se a gente pegar a questão da genealogia, nós vamos ver que Abraão, ele vem, a linhagem dele, passando por Terá, vem de Noé, todos vêm de Noé, mas ele vem de Sem. O Sem que recebe a bênção do Noé. Daí os semitas, né? Isso, ele recebe a bênção do pai. A questão da tenda, né? Deus habite nas tendas de Sem. E esse Sem, o entendimento é que esse Sem, eu vou falar uma coisa aqui, e talvez nós não vamos ter tempo para explicar isso, mas isso pode causar aqui um certo burburinho, e muitas pessoas talvez fiquem, mas aonde, como, tal, depois se você procura a gente conversa. Este Sem, há um entendimento que esse Sem é o Melquisedeque, que vai abençoar o Abraão, levando pão e vinho. Então, a partir dali, Abraão recebe a bênção, porque Abraão construía altares, mas Abraão não sacrificava. Só depois de receber essa bênção de Melquisedeque, ele se torna um sacerdote. Então, ele vai começar a sacrificar nos altares que ele levanta. Então, quando Abraão, ele é o portador dessa bênção, ela vem por toda essa genealogia. Então, quando Deus chama Abraão, não chama por acaso. Não chama porque Abraão é bonzinho, porque, eu gostei dos olhos lindos que Abraão tem. Não, porque Deus já tem um propósito, desde do Gênesis, ou melhor, nós estamos no Gênesis, desde o início, desde do Adão, de remir aquele lugar. Porque quando Deus destrói toda a humanidade, preserva Noé, correto? E diz para Noé, deixa eu achar o versículo aqui, que é muito importante esse versículo. Deus vai falar para Noé, acho que é Gênesis capítulo 9. Olha o que Deus vai falar. Noé não poderia ter feito o que fez. E aí os adeptos de tomar os homens da Bíblia como heróis infalíveis vão ficar magoados comigo. Mas, Gênesis capítulo 9, verso de número 8. Olha que coisa linda. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, eis que eu estabeleço... Deus falou a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco. Não é só com Noé, é com os filhos de Noé. Com vocês. E com a vossa descendência. Então não é só com Noé, não é só com Sem, Cã e Jafé, é com a descendência deles. Depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, verso 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, esse é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra, que as pessoas chamam de arco de íris, arco-íris, e não tem nada a ver com íris. Este é o arco celeste. Da aliança, né? Falando do tabernáculo, bispo, no céu, no trono, tem esse mesmo arco.
Então não tem nada a ver com a íris, meu amigo, por favor. Né? Então, você vai ver que Deus está falando que faz uma aliança com Noé. E aí vai terminar esse capítulo, no verso 18 e 19, dizendo assim, ó, e os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã foi o pai de Canaã. Já vai dizer aqui, ó, do camarada. Esses foram os três filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Então Deus fez uma aliança com Noé, seus filhos, a sua descendência. Quando Noé amaldiçoa Canaã, então aí Deus vai levantar alguém que não é amaldiçoado, que recebeu uma bênção, que no caso é Sem, para transmitir isso de geração em geração, para que alguém vá em Canaã redimir essa terra. Até chegar um pai. Um pai, um patriarca, para chegar lá e remir o filho amaldiçoado, o Canaã, a descendência amaldiçoada, porque não é vontade de Deus que ninguém seja amaldiçoado. Não é a vontade de Deus. Né? Agora, a desobediência, o pecado, traz essa maldição. E é interessante, pastor, que quando Deus levanta Abraão para abençoar Canaã, é interessante que essa questão de paternidade, nós estamos falando de patriarcas, está inserida até no nome dele, que vem o nome Avram, que depois se tornou Abraham. A gente não vê essa questão da paternidade no nome de Isaac, por exemplo. Isaac significa motivos para rir, ou risos. E Jacó significa aquele que segura no calcanhar, depois se torna Israel. Mas quando se trata do primeiro patriarca, que é Abraão, essa questão de paternidade está inserida até no nome. Antes mesmo de Deus mudar o nome para Abraham, ele já tinha um nome de pai, que Terá havia dado, que era Avram. Essa paternidade já estava inserida no nome. E é interessante, pastores, que esse contato que Abraão teve com Melquisedeque só foi com Abraão. Nós não vemos um diálogo de Melquisedeque com Isaac nem com Jacó. Talvez porque ele foi o primeiro patriarca, que a gente faz essa comparação, essa tipologia de Melquisedeque. Sabendo que Isaac é contemporâneo de Melquisedeque. Sim, exatamente. Mas não teve esse contato. E talvez porque ele foi o primeiro patriarca, né? Talvez. Mas aí a gente precisa também levar em consideração que é uma paternidade. Sim. Então, quando Abraão exerceu de fato o papel patriarcal, e ainda tendo a experiência com Melquisedeque, recebendo esse sacerdócio, os filhos acabaram usufruindo desse papel de pai mesmo. E aí não tem como a gente não lembrar do que Deus vai dizer no Êxodo sobre aqueles que o amam, que eu vou abençoar 1000 gerações. Sim. Ou seja, um pai é capaz de abençoar 1000 gerações. Então, quando Deus encontra um pai que está fora desse propósito, ele vê a sua descendência ser amaldiçoada até a 4ª geração. É a 4ª geração. Isso é profundo. Porque a gente vai ver as gerações desfrutando daquilo que Abraão teve. Isaac vai desfrutar disso, Jacó vai desfrutar disso, José vai desfrutar disso, os filhos de José desfrutarão disso, mas daquilo que foi com Abraão, pai. Por isso que quando você diz assim, o pai está inserido no nome de Abraão, mas não está no de Isaac. Por quê? Porque foi pai. Agora, quando encontra um Terá, aí precisa ter um Abraão. Deus sempre vai pegar um pai e fazer com que esse pai seja por gerações. Agora, quando não é pai, aí Deus precisa ficar levantando pais nas gerações. Bispo, é tão maravilhoso essa questão de patriarca, de pai, de paternidade. Ela é tão linda que a gente vai ver que Abraão é um pai realmente na acepção da palavra. Abraão. Porque vai ver que quando Abraão morre, Ismael e Isaque estão juntos para o sepultá-lo. Abraão e Isaque estão juntos para o sepultá-lo. E Ismael, em momento algum, vai desonrar Abraão. Porque alguém pode dizer, mas olha, o Ismael
teve que ir embora, mas ele não desonra Abraão em momento algum. Isaac também não. Os filhos de Quetura também não. Porque é interessante que Abraão, depois da morte de Sara, ele se casa com Quetura, tem, eu acho que 5 filhos, se não me falha a memória. A questão é que desses todos se formam nações, por isso Abraão vai ser o pai de nações. Agora, Abraão diz assim, ó, deu presentes para cada um deles. Agora, meu filho herdeiro é Isaac. E nem por isso se levanta nenhum questionamento. Era pai. Por isso que não precisa ter o pai em Isaac. E ele não tem a questão da preferência. Isaac, ele entende que Isaac é o portador da promessa, é o que vai carregar isso adiante. Mas não que ele tenha alguma preferência diferente do Isaac, que vai ter uma preferência por Esaú. E vai dizer que os olhos de Isaac já não enxergava. Né? Não enxergava bem. Ele tem uma preferência por Esaú, sabendo que se a Rebeca recebeu uma instrução de Deus, que Jacó, o menor, é quem vai carregar a bênção, então a gente percebe que o Isaac, por causa da preferência, ele tenta colocar o Esaú, que a própria Bíblia chama de profano. Ele sabia que era profano. E isso vai acontecer de novo. Isso vai acontecer de novo com Jacó. Essa é a ideia. E José também. Também. Tanto que em José tem que aparecer a bênção da mão trocada. Por quê? Porque ambos vão repetindo esse erro. E Deus vem dizendo, não é isso. Agora, com Abraão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus de tamanha forma. E não teve problema. E como tu gosta dessa questão do hebraico, percebe que Abraão é chamado de Abraão Avino, Abraão nosso pai. Não tem Isaac, não tem Jacó. Apesar que a samaritana vai dizer o posto que Jacó é nosso pai, né? Mas a questão é que o pai é o Abraão. E o Abraão é um pai tão maravilhoso que ele não é pai só de Israel, né? Ele é pai de todos os que têm fé. Ele é o pai da fé. Pastor, você disse que os filhos apenas usufruíram daquilo que Abraão construiu. Talvez esse seja o significado do nome de Isaac. Isso. Quando Isaac nasce, já é um momento de usufruir daquilo que Abraão levantou. Por isso que ele era motivos para rir. Sim. E Jacó? Jacó, ele era o usurpador. Não, o príncipe. Jacó era para Isaac. Sim. Mas para Deus era Israel. Aí depois se torna Israel. Porque para Deus, sim, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Disse, Jacó é coisa nenhuma. Jacó é o que você acha que é. Jacó foi o seu pai que pensou. Para mim você é Israel, príncipe. Não é isso? Então por quê? Porque você carrega um legado. Eu sou o Deus do teu pai. Daí vem até essa questão da mudança de nome, né? Eu sou o Deus do teu pai. Pessoas que carregam identidade que não é a que Deus deu. Quando o bispo falou justamente isso, como que é o teu nome? Carrega identidade. Porque a primeira identidade que ele coloca quando o pai pergunta, ele fala que é Esaú. Eu fico pensando como ele gostaria de ter sido Esaú. Porque o pai tinha preferência por Esaú. E por que Isaac tem preferência por Esaú? Porque provavelmente Isaac teve o desejo de ser como Ismael. Porque a Bíblia diz que Ismael era um flecheiro. Caçador. Caçador. Talvez o desejo de Isaac, que ficou, puxa, eu queria ter sido forte igual meu irmão. Eu queria... E aí, quando ele tem um filho, que é o Edom, o Esaú, que é peludo, que é másculo, esse aí me representa. Também era caçador.
Né? Esaú também é um caçador. Ah, era assim que eu queria ser. Então ele se vê no filho. Então eu acredito que Jacó também. Puxa, meu pai gosta mais do meu irmão, eu queria ser como meu irmão. Então ele fica carregando uma identidade que não é dele. Carrega uma identidade que não é dele. E quando Deus olha para ele e fala com ele, às vezes a gente fala assim, né? Aí ele teve que reconhecer quem ele era. Não, nem assim ele reconheceu quem ele era. Era quem ele pensava que era. Como o bispo falou, para Deus ele não era. Talvez, bispo, muitas pessoas estão frustradas porque ficam no processo da comparação. Sim. Ah, eu queria ser como fulano, eu queria pregar como ciclano, eu queria cantar como não sei quem. Poxa, como meu pai olha para o meu irmão, como meu pai olha para... Né? E aí não é. E aí a pessoa tenta ser, e como não é, a pessoa se frustra. Porque é difícil ser alguém que a gente não é. Tentar corresponder à expectativa que os outros têm de nós e que não é aquilo que Deus quer. Aí lá na frente, a pessoa frustrada, ela começa a se diminuir. Primeiro ela se acha, ela tenta ser, não consegue, ela reconhece. E aí ela acha que ela não é ninguém. E aí precisa entrar Deus no negócio. Porque aí Deus vai mostrar para a pessoa, ei, quando você acha que é alguém, você não é ninguém. Mas quando você acha que não é ninguém, aí eu vou te mostrar quem você é. E a gente aqui já quase avançou para o próximo patriarca. Queridos, nós estamos chegando aqui já, ó, a 1h16 e a gente já vai encerrando essa live, né, com muita expectativa. Agora nós chegamos em Canaã. Nós estamos chegando em Canaã agora. Conseguimos atravessar o rio. Conseguimos chegar em Canaã, mas tem muita coisa para desenrolar. Uma coisa, bispo, que eu queria até deixar para a gente meditar aqui para a próxima semana, uma coisa que me veio na cabeça. Eu estava meditando sobre a morte de Sara. Porque a gente fala dos patriarcas, mas as mulheres foram importantes demais, e às vezes elas passam desapercebidas. É como a mulher do pastor, né? Todo mundo sabe, é o bispo Robson, o pastor Ricardo. Mas às vezes as pessoas não sabem o nome da mulher do pastor. A mulher do pastor, vem cá. E não sabem da importância da mulher do Abraão. Não entendem a importância da mulher do Isaac. E a importância das mulheres do Jacó. Inclusive aqui, aparentemente é a rejeitada. Porque é dela que vem o sacerdócio e o rei, né? Então é muito importante. Mas uma coisa que me veio é que a Sara morre sem ver o casamento de Isaac. Isaac só vai se casar depois que a Sara morreu. A Rebeca, ela não vê o casamento do seu filho Jacó. Então, eu achei isso muito interessante. E a Raquel, por sua vez, também não vê o casamento do seu filho José. Elas vão morrer sem ver isso daí. Isso me deixou chocado. Estou vendo que a gente vai ganhar um capítulo novo na série dos patriarcas. Essas mulheres de Deus, né? Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que você seja tremendamente abençoado nesse fim de semana e o nome do Senhor seja glorificado através do nosso objetivo. Eu repito para você, não é se colocar por cima de nada. Sim. É compartilhar a vida de Deus, conhecimento, aquilo que Deus tem ministrado com a gente, que a gente conversa, que a gente fala, que a gente compartilha dentro da nossa congregação, a colocar isso à disposição. Por isso, nós abrimos esse espaço para compartilhar com você desse tempo. Os nossos irmãos estão aí na retaguarda. Deus abençoe, obrigado. Amém. Tem uma galerinha aqui, qualquer dia nós vamos ter aqui uma câmera dupla para mostrá-los aqui. O pessoal que dá todo o suporte, né? Isso é importante, muito bom, graças a Deus. Deus abençoe grandemente. Pastor, Bispo, mais uma vez. E a imersão
né? Quem já entrou aí, comenta, quem já fez a inscrição, quem não fez, corre, porque vai acabar muito rápido, já está acabando. É um lote pequeno. É um lote pequeno. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Muito precioso. Tem muitas coisas, desde do Gênesis até o Apocalipse, irmão. É muita coisa linda, muita coisa profunda. Então, eu espero que você participe. Nós vamos nos ver lá. Deus te abençoe, querido. Um abraço, um beijo no coração. Shalom. Paz.